e mais lixo. O que significa a palavra lixo? Lixo significa linche, que vem do latim, ou seja, água suja, coisas descartáveis, coisas que não vai ter utilização mais, resíduos que foram jogados fora. Lixo, coisa que ninguém mais quer, que se divide-se, pois, em várias etapas, como plásticos, garrafas, papelão, entulhos, bolsas, garrafas PETs, garrafas descartáveis, litros, lixo. Quem é que nunca colaborou para um lixo? Quem nunca jogou um papelão? Quem nunca jogou um resíduo? Quem nunca jogou uma sobra de comida no lixo? Muitas pessoas não querem chegar perto. Muitas pessoas não querem se aproximar. Muitas pessoas sentem, pois, o odor. Muitas pessoas dizem: não passarei lá. Aquilo lá é uma montanha de lixo. Ali em cima está um guardião do lixo. Você sabia que ele é o verdadeiro limpador da terra? Não? Ele é o verdadeiro limpador da terra. É o verdadeiro faxineiro da terra. Ele vasculha-se, pois, toda a terra. Ele limpa, ele organiza o maior tipo de sujeira que ninguém quer tocar, ninguém quer pegar, ninguém quer chegar perto. O faxineiro. Ele é o faxineiro. Você sabia também que ele foi garçom? Ele foi garçom. Ele foi garçom quando Elias estava-se, pois, na caverna. E estava-se, pois, com fome. E já estava enfraquecendo. Ele levou-se comida para Elias na caverna. Ele é o maior cuidador, o maior limpador de toda a terra. Ele sobrevoa alturas e mais alturas, e lá de cima ele observa e localiza onde tem um lixo, ou, em outras palavras, desculpa, uma coisa morta, para ser mais preciso, e ele capta, reúne-se, pois, a sua equipe e vai limpar. E através daquela limpeza, vence, pois, a sua sobrevivência. E assim, as coisas vão tocando e acontecendo. Ou seja, se você olhar bem, ele merece sim o nosso carinho e o nosso respeito. Mas aí você me pergunta: Rocha, aonde que você vai chegar? O que você está nos dizendo? Por que você começou a gravar dessa vez em um lixo? Ah, Rocha, eu vim assistir o seu vídeo na hora da janta, na hora do almoço. Eu estou comendo um lanche. Calma, fique em paz. É preciso falar, é preciso argumentar, é preciso nós direcionarmos, pois, a palavra, o objetivo da nossa história. Lixo. O que é que você espera achar no lixo? Você espera achar garrafas PETs, garrafas de vidro, papelão, papel. Muitas das vezes você acaba achando-se, pois, muitos brinquedos quebrados. E você faz a festa daquelas crianças quando você chega assim em casa e mostra para ele o que você achou. Outras pessoas acabam achando cordão, pulseira. Muitas das vezes por descuido, uma criancinha na sua inocência
acaba pegando-se, pois, um cordãozinho do papai ou da mamãe e achando-se, pois, que está quebrado e joga no lixo. E automaticamente eles vêm parar aqui. E muitas das vezes a pessoa acaba achando e com certeza absoluta acaba fazendo a festa. É ou não é? Uma determinada feita, lá no estado do Pará, um homem estava catando resíduo. E quando ele, pois, cavava, ele achou-se, pois, por coincidência, uma mala velha. E nessa mala velha, ao abrir, tinha na época, como se fosse hoje, 96 mil reais. É isso mesmo, 96 mil reais. E você pode se perguntar, Rocha, quem jogou? Quem jogou, se pôs aquele valor ali? Vou te explicar. Havia acontecido algo errado na cidade, pessoas erradas haviam entrado num banco, a polícia estava atrás dessas pessoas, essas pessoas fugindo-se, pois, da polícia, pegou-se, pois, aquele valor, escondeu-se, pois, ali no lixo, no lugar, colocou-se, pois, um papel de identificação vermelho para eles pegarem depois. Só que a polícia aumentou o cerco contra eles e eles acabou indo para um lugar distante. 2 dias depois, o caçador de reciclagem acabou indo-se, pois, naquele lixo e, por coincidência, acabou se achando aquela mala com aquele valor. Só que ele foi um homem muito honesto, muito verdadeiro, porque ali estavam os envelopes com identificação do banco. Ele simplesmente, mesmo necessitando, mesmo precisando, mesmo passando por dificuldade, ele pegou-se aquela mala, levou-se aquela mala até a delegacia. O delegado identificou da onde que era, pegou ele, colocou-se na viatura, foi junto lá no banco. E eles disseram, foi-se, pois, dinheiro do assalto que aconteceu aqui. O delegado contou o que aconteceu e aquele gerente do banco retribuiu ele com valor de 25 mil reais. Lixo, lixo, lixo. Você espera achar de tudo, como por exemplo, um sapato. Quantas pessoas não calçou? Quem era o dono desse sapato? Ah, aqui também tinha um xaxim de planta. Quem eram os donos deste xaxim de planta? Aqui está um pedaço de um armário. Quantas vezes ele foi útil? Quantas vasilhas foram guardadas aqui nesse armário? Hoje ele foi descartado e jogado fora. Aqui tem pneu de bicicleta. Olha os montes. Quantas pessoas montou nessa bicicleta? Quanto esses pneus foram úteis? Conduziram essas pessoas em vários lugares. E hoje eles estão aqui, ó, no lixo. Nossa, no lixo. Eu comprei uma moto. Meu sonho é ter um dos melhores capacetes. Vou juntar esse dinheiro, pois, para comprar. E vou sair pelas ruas da cidade passeando, desfrutando, com vento batendo em meus cabelos. O tempo passou, comprei o capacete, usei ele e descartei. E onde ele veio parar, Rocha? Aqui está ele. Aqui, ó. Ninguém quer mais. Ninguém quer mais. Ali está uma garrafa de água. Quantas e quantas pessoas que refrigerou, matou-se a sua sede com essa garrafinha de água. E assim, se a gente for mostrando, a gente vai mostrar muitas e muitas coisas que eu estou vendo aqui. Isso é uma introdução do vídeo que a gente iremos contar. E eu precisava vir aqui, senão não ia ter objetividade no vídeo. Olha só o irmão do capacete onde veio parar. Tudo indica que aquele ali era de uma criança. Olha, aqui está a roda de um veículo. Não, é a Carlota. Identifiquei. Gente, é muita coisa. Ali está, ó, o fundo de uma TV. Nossa, quanto dinheiro junto que aquele cidadão ajuntou para comprar aquela TV. Olha aonde ele veio parar.
todos descartados. Todo descartado. Ninguém quer mais. Ninguém passa perto. Apenas os trabalhadores da prefeitura, honrados e respeitados, que vai o meu abraço, o meu respeito, a nossa admiração para todos os garis. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, abençoe a família de vocês. É uma homenagem simples do canal Vamos Que Vamos Rocha. Muito obrigado. Se não fosse Deus e vocês, essa sujeira estaria lá na frente da nossa casa ou dentro da nossa casa. E muito obrigado, Senhor, também. O Senhor nos ajuda bastante. E como eu disse, você espera achar tudo no lixo. Tudo. Como, por exemplo, aqui está uma cadeira. De escola? De escritório? Não sei. Olha quantas peças de roupa está ali. Bermudas, camisas, camisetas, calças. E assim sucessivamente. Aqui tem um cobertor. Quantas vezes ele matou-se, pois o frio. Aqueceu-se, pois um corpo. Ali está um tanque que foi usado diversas vezes e hoje também está descartado. E se formos falar, ficaremos aqui o dia todo mostrando e não contaremos a história. Ou seja, você espera achar tudo no lixo, mas você não espera achar o que eu vou te falar agora. Às vezes você já ouviu até contar muitas histórias que pessoas acharam. Você fica indignado, você fica triste, você praticamente não come naquele dia, você dá uma porrada na mesa, você diz como é que o ser humano é tão ruim assim. Por que o ser humano faz isso? Esse ser humano é considerado, desculpa a expressão, um monstro. Mas é a realidade. Volte e meia acontece isso. Rocha, mas você agora começou a me assustar. O que você está dizendo? Eu vou falar com você. Bom dia, Deus. Olá, Espírito Santo. Olá, Jesus. Olá, guerreiros. Olá, guerreiras. Olá, amigos. Olá, amigas. Olá, Jesus. Olá, família. Aqui quem está falando é o seu amigo de sempre, o Rocha. Tudo bem? Estou aqui para contar para vocês uma história que aparentemente ela tinha tudo para acabar. Triste, triste, um fim trágico, um fim que ninguém desejava para completamente ninguém, nem mesmo os seus inimigos. Exatamente isso. E nós vamos contar aqui a história agora para vocês. Mas antes, eu quero deixar bem claro para você. Preste bastante atenção. A responsabilidade de uma mãe, de um pai, de um namorado, de um noivo, de um ficante, de uma pessoa que você se envolveu, no momento que você for realizar as suas núpcias, o seu momento de amor, praticamente sem proteção, sem compromisso, sem vocês se protegerem, vocês têm que saber que vocês estão sujeitos a acontecer algo que eu irei falar, como por exemplo, colocar uma criança no mundo. A responsabilidade é grande. Vem-se, pois, leite, fralda, o crescimento dessa criança, levar no médico, educação, roupa. Essa criança é um ser humano que precisa-se, pois, de apoio. Essa criança é uma criança que precisa de amor, de carinho, de ser bem recebida diante da sua família e diante da sociedade. Mas muitas das vezes, por descuido, fatalidade ou não, essas pessoas acabam se envolvendo, entre aspas, no momento que podemos chamar de amor. E essa pessoa, muitas das vezes, chega ali e nem conhece a pessoa direito, nem sabe quem é aquele homem, desculpa, ou aquela mulher. E naquele momento ali de atração, acaba muitas das vezes não pensando no seu ato. E muitas das vezes, desculpa a minha expressão, no primeiro encontro, sem saber se quem é o nome daquela mulher ou o nome daquele homem, acaba, pois, se entregando. E muitas das vezes, por descuido, acaba sendo fatal.
Exatamente. Aquela pessoa simplesmente despede daquela pessoa na festa, vai se pôs embora para sua casa, e depois de 30 dias, 40 dias, 60 dias, acaba percebendo que algo começa a estar errado, os pés começam a inchar, a regra atrasa, a pessoa começa a sentir tonteira, começa a sentir inchaço, e ali muitas das vezes a pessoa não quer acreditar que está gestante, e por muitas vezes não ter o que fazer, e vendo que a barriga começa a crescer, acaba indo numa farmácia, fazendo-se pois o teste, comprando-se pois o teste, e quando coloca ali para felicidade ou infelicidade, aquela pessoa acaba tendo a notícia que está gestante. Mas aí aquela pessoa não tem uma casa, aquela pessoa ainda não tem um lar, aquela pessoa ainda não tem um trabalho, aquela pessoa ainda não tem condições de criar aquela criança, aquela pessoa ainda não tem um pé de meia, aquela pessoa ainda mora dentro da casa dos seus pais, e aquela pessoa começa a dizer: o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer agora? O que há de fazer agora? Eu não quero essa criança, eu não posso ficar com essa criança, eu nem conheço quem foi o homem que eu me entreguei. Eu não sei quem é ele, eu não sei quem é ele, eu não sei quem é ele. E agora, o que vou fazer? E muitas das vezes ela chama-se pois uma amiga, e essa amiga, desculpa a expressão, também não tem um pingo de juízo na cabeça, e ela diz: precisamos fazer alguma coisa, você não vai poder curtir mais, você não vai poder ir na festa mais, você não vai poder ter liberdade mais. Por que você vacilou desse jeito? Não pode ficar com essa criança de jeito nenhum, de forma alguma, de maneira nenhuma. E agora você começa a entender a minha história, você começa a entender o que o Rocha está querendo dizer e o que eu estou dizendo. E muitas das vezes começa a colocar-se roupas compridas, começa a se colocar-se roupas folgadas, começa a se colocar sapatos até mesmo folgados, começa a sumir um pouco da praça, começa a sair um pouco da sociedade. Pra quê, Rocha? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra simplesmente esconder-se, pois, aquela gestação, esconder-se, pois, aquela barriga. Diz que vai passar uns dias fora, até mesmo vai, quem sabe, para uma roça, fica ali o tempo inteiro, até se dar o dia de ganhar aquela criança. E muitas daquelas pessoas ainda faz algo maior. Para não ganhar aquela criança na sua cidade, acaba indo-se, pois, para uma outra cidade, e lá ela ganha essa criança, espera muitas das vezes essa criança ficar-se, pois, ali com um mesinho, 2 mesinhos, e acaba muitas das vezes sem consultar uma autoridade, sem consultar um juiz, sem consultar o conselho tutelar, acaba pegando-se, pois, aquela criança, entregando-se, pois, para uma família que ela nem sabe quem é, e nunca mais ela vai ver essa criança, ela vai ter contato com essa criança, ela vai passar um dia por essa criança na rua e não vai saber que foi o filho que ela deu. Mas tudo bem, pelo menos essa pessoa ainda teve a criatividade, a audácia, ainda teve-se, pois, ali um pensamento de doar, de dar essa criança, mesmo errada, mas ainda fez alguma coisa. Mas o pior, tem outras pessoas que simplesmente, assim que pega essa criança, que tem a gestação dessa criança, que essa criança nasce, a vez de procurar um conselho tutelar, uma autoridade, uma delegacia, procurasse, pois, um advogado e pegasse aquela criança e entregasse aquela criança para uma autoridade, e com certeza absoluta será tudo documentado, mesmo que você não queira contato com essa criança, aquele advogado vai te orientar, vai levar você no conselho tutelar, e o conselho tutelar, tudo debaixo da ordem de Deus, debaixo da ordem dos homens, vai pegar aquela criança e levar-se aquela criança para adotar. Isso se a sua família não quiser receber aquela criança, porque a prioridade nesse caso é da família pegar-se essa criança para criar. Mas muitas das vezes, sem juízo, sem pensar, sem dó, sem coração, não pensando no seu ato, acaba pegando aquela criança e, infelizmente,
pega aquela criança que não tem nada a ver com a sua falha, com o seu ato, que você se entregou, que você apenas não pensou em você, não pensou na vida, não pensou na sua família, e pega aquela criança e joga no lixo. É triste, é cruel, é degradante, machuca a alma, machuca o coração. Começa a viver. Você chegando, Deus livre e guarde aqui. E quando você for pegar, se pôs aquela bacia que está caída ali, de repentemente, ao mover-se aquela bacia, você acaba vendo-se, pois, uma criança que está ali chorando, criança que está ali gemendo, criança que está ali prestes a dar o último respiro, e você toma um susto, e você quase cai para trás, e graças a Deus, que o faxineiro da terra, ele ainda é obediente, e ele nem toca nessa criança. E você sabe dizer porque ele não toca? Eu vou te falar agora. Eu vou te dizer agora porque que ele não toca. É porque ele percebe que aquela criança ainda respira, aquela criança ainda está com vida, e ele não come o que está com vida, o que está respirando. Ai dele se tocar, ai dele se comer. Deus está contemplando e ele é obediente, ele até mesmo tem juízo, mais do que muitas mulheres sem juízo que pega a sua criança e joga no lixo. E ele apenas fica ali de vigilância. Ele começa a rodar em volta, ele começa a pular para lá e para cá, avisando que ali tem alguém, que ali tem uma criança. Isso me faz lembrar de uma passagem que eu vou dividir com vocês aqui. Você lembra-se, pois, ali da história, se pois, de Isaac, quando se pois o seu pai Abraão pegou-se ele e foi se oferecer ele ali, colocou-se pois a lenha, colocou-se pois o holocausto, colocou-se pois tudo ali, e Isaac perguntou para ele assim: pai, a lenha está aqui, está tudo preparado, e aonde está o cordeiro? E ele disse: Deus proverá, Deus proverá, meu filho, o cordeiro para si, Deus proverá. E Deus bradou quando ele colocou-se, pois, Isaac ali em cima daquela lenha, em cima daquelas pedras, para fazer-se aquele holocausto. Deus bradou do céu e disse: ei, meu servo, ei, Abraão, não faça nada a esta criança, homem, porque agora eu sei que tu temes a mim. Mas quem tem promessa de Deus não morre. É isso que eu estou tentando dizer. Quem tem promessa de Deus não morre. Aquele que tem promessa de Deus pode até ser jogado no lixo, pode até ser jogado no lixo, mas Deus não permite que os urubus cheguem perto. Deus não permite que os bichos comem. Deus não permite que o rato pegue. Deus não permite que as moscas sentem. Deus não permite, Deus não permite, porque foi chamado, foi escolhido. Deus tem um propósito, Deus tem um alvo, Deus tem um objetivo, Deus tem uma missão. Ele vai reinar, ele vai prosperar, ele vai viver, ninguém pode tocar. Ele é meu, ele é meu, ele é meu. Isso me faz lembrar também de quando o faraó procurava-se, pois, matar os bebês, as crianças. E ali naquela hora, a mãezinha de Moisés pegou-se ele, jogou-se ou colocou-se ele em um cestinho. É exatamente isso, em um cestinho. Um cestinho até mesmo parecendo com esses aqui que eu estou filmando. Deus preparou ele aqui. E aí colocou-se ali.
e soltou-se ele no rio, e ele começou a descer. Ela disse: é a única saída, meu filho. Se eu não te colocar aqui, você irá perecer. Mas Deus tem um plano, mesmo aquele rio cheio de crocodilo, cheio de criatura, as ondas elevadas daquele rio que batia nas águas, o cestinho, ele não afundou, o crocodilo não chegou perto dele. Por que, Rocha? É porque Deus tinha um objetivo, é porque Deus tinha missão. Ele ia ser o libertador de Israel, o libertador de Israel. O crocodilo não podia tocar, ele não poderia padecer. Aquilo era um plano de Deus. Ele foi parar ali porque Deus tinha um objetivo, porque Deus tinha um plano. Muitas das vezes, quando você vai parar no monturo, quando você vai parar num leito, quando você vai parar num hospital, quando você vai parar, Deus livre, guarde, uma delegacia, para, respira, pensa. Mesmo que você foi parar ali, Deus permitiu que você fosse parar ali, que do monturo ele eleva o necessitado, faz entrar entre os príncipes e faz herdar um trono de glória. Calma. A última palavra é de Deus. A última palavra é do Senhor. De repente eu e você pode estar se sentindo como se fosse esse lixo. Calma. Não esqueça que agora o lixo pode ser reciclado. Ele pode ser reciclado. Ele volta e nasce um móveis novo, nasce uma garrafa nova, nasce uma roda de carro nova. Agora ele passa pela oraria e volta a ser um carrinho novo novamente. Não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer, não vai padecer antes de Deus cumprir o que Ele te prometeu, a missão que Ele delegou, o que Ele projetou. Pode até te jogar no lixo, pode até dizer que você é descartável, pode até dizer que você não vale nada, pode até tentar pisar no você, mas mesmo no lixo, mesmo no monturo, mesmo jogado ali, tem um Deus que está te olhando e me olhando com um olhar como chama de fogo, e na hora certa Ele vai te tirar do monturo, Ele vai te tirar do lixo, Ele vai te dar a vida novamente, Ele vai te dar o respeito novamente, Ele vai fazer você sentar entre os príncipes novamente, Ele vai te dar o trono de glória. E com certeza absoluta, você há de triunfar. Você há de ser um homem. Você há de ser uma mulher respeitada e querida em meio à sociedade. Se Deus tem um plano, se Deus tem um projeto, se Deus tem uma missão, se Deus tem uma chamada, se Deus te reservou, se Deus te preparou, se Deus te capacitou, se Deus te levantou como o soldado do vale de osso seco, você vai marchar, você vai triunfar, você vai ser um vencedor.
mesmo que a sua mãe não queira, mesmo que seu pai não queira, mesmo que os parentes não queiram, mesmo que você esteja no monturo, Deus vai fazer você crescer. Calma! É questão de tempo! É questão de tempo! Deus não tarda. Deus não falha, guerreiro. Ele vem na hora certa. Ele vem na hora certa. Na hora certa ele virá. Ele virá. Rocha, o que você está tentando dizer? O que você está nos dizendo? Havia-se, pois, uma mulher, que ela teve-se, pois, uma criança. E essa criança, ela não queria ficar com essa criança. Ao invés dela chamar uma autoridade, dela conversar com a sua família, dela, quem sabe, até pedir perdão para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, dizer que foi uma fatalidade que acabou acontecendo e ela engravidou dessa criança. Essa mulher pegou-se aquela criança sem dó, sem compaixão, sem pensar em Deus, sem ter o temor, e ela jogou aquela criança, aquele menino ali, no lixo. Ela jogou aquela criancinha no lixo, sem dó, sem compaixão, sem remorso. Ela pegou aquele bebê, ela jogou no lixo, sem dó, sem uma cobertinha, e deixou ali, e disse assim: eu não posso cuidar de você, mulher. Por que que tu não levou na autoridade? Por que tu não levou no conselho tutelar, minha amiga? Por que que tu foi fazer isso? E ela jogou o bebezinho ali no lixo por volta mais ou menos de 7 horas da noite. E aquela criança ficou ali. No começo a criança até dormia. Aquela criança ainda estava alimentada com os medicamentos e o leite ali que ela havia pego. Mas ela, pensando bem, ela disse: eu não posso ficar com essa criança. Eu não vou ficar com essa criança. Ela vai me empatar a ir para as festas. Ela vai me empatar a curtir minha vida. Eu peguei um leite ali e dei. E tô vendo que é uma dificuldade. Então, eu vou jogar essa criança em um lixo. Vou procurar um lixo e vou jogar essa criança. E assim foi feito. Ela procurou um lixo e colocou-se aquela criança naquele lixo e saiu, virou as costas, nem para trás ela olhou. E ali ficou aquelas crianças, aquela criancinha correndo risco, e os mosquitos começou-se a sentar naquela criança. Desculpa aí, gente, é forte. Senta na poltrona, coloca o cinto. E ali chegou-se, pois, ali o faxineiro da terra, mais conhecido como urubu, e afugentou, espalhou aqueles mosquitos, e ficou-se ele ali de vigia. E de repente aquela criança começa a chorar. Era a fome, era o calor, eram os mosquitos sentando nele, era exatamente isso. Do outro lado, alguém tinha colocado fogo, em tempo do fogo pegar naquela criança. Mas de repentemente, Deus olhando no cosmos, Deus olhando no céu, Deus observando, vendo aquela atitude. Deus vê tudo. Deus vê tudo. Ele vê tudo. Cuidado. Cuidado.
tudo, Deus vê tudo. Ele vê tudo que eu e você está fazendo. E naquele dia, um casal chegou-se e disse assim: vamos se arrumar para nós ir para a igreja, para a casa de Deus. Um casal evangélico, a irmã missionária e o homem pastor. E assim, a esposa disse: não vamos hoje não, deixa para a gente ir outro dia a gente vai. Ele disse: não, vamos para a igreja, vamos para a casa de Deus, vamos adorar a Deus, vamos colocar mais um culto, um dia de culto na prateleira de Deus. E ela disse: tá bom, vou me preparar, vou me ajeitar, vou me arrumar e a gente vamos. E assim foi feito, eles foram, mas algo aconteceu que eu quero que você preste bastante atenção. Este casal tinha 2 carros, este casal tinha 2 motos, este casal tinha um vizinho também que era da mesma igreja, que sempre quando eles não iam de carro, o vizinho levava ele. Mas nesse dia, o vizinho também não foi. Nesse dia, eles resolveram ir de pé. Você tá me entendendo já, né? Você tá me compreendendo já, né? Deus tem um plano. Quando Ele tem, Ele cumpre. Quando Ele tem, Ele cumpre. Quando Ele tem, Ele cumpre. Não vai ter roupa preta, não vai ter velório. Ele vai brincar, ele ainda vai brincar. Tá ouvindo, Satanás? Você não vai matar ele, você não vai destruir ele. Ele foi chamado, ele foi escolhido de Deus. E aquele casal, quando começou a se passar-se ali, foi-se, pois, para o culto. E aquela criança estava ali, jogada-se, pois, naquele lixo, chorando, mosquito sentando. E aí, o casal foi para a igreja. Exatamente isso que você ouviu. E quando eles estavam na igreja, Deus tomou-se, pois, um vaso de verdade, vaso de respeito, vaso de caráter, vaso que tinha vida no altar. Não era um falso profeta, não. Não era aquele que passava falando da vida dos outros, não. Nem aquele que buscava coisa na internet para profetizar, não. Não era aquele que saía entregando recado e revelação todo dia, não. Era um vaso que tinha vida no altar, que tinha temor a Deus, obediente a Deus, e falou: ei, casal, prepara, que vocês terão uma surpresa ainda hoje. Você terá uma surpresa ainda hoje. Erga a mão e receba. Eles ergueram a mão e recebeu. E terminou-se, pois, ali o culto. Terminou-se ali o culto. E aquele casal foi para casa. E eles iam conversando. O culto foi maravilhoso. O culto foi gostoso. E quando de repente eles passavam perto daquele lixo, já aproximadamente cerca de 10 horas da noite. Ei, a mulher escutou um choro. E o marido disse: choro? Ah, essa hora da noite, minha filha? Não, você está ouvindo errado. E ela diz: eu estou ouvindo choro. E ele diz: então vamos prestar atenção. E de repente, a criança, quando viu o casal se aproximando, ela começou a chorar mais forte. Ué! 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 Me socorre! Me ajuda! Me tira daqui! Eu preciso de vocês! Ué! Ué! E aquele casal disse: eu estou vendo. Eu estou ouvindo. E quando eles olham,
ali dentro daquela caixinha, lá estava uma criança. E eles, ali, lembrou-se da profecia que Deus havia falado. E eles dizem: uma criança no lixo. Quem jogou, meu Deus? Como é que faz isso? Por que não leva no conselho tutelar? Por que não entrega para um vizinho? Por que não leva para a autoridade? Por que não conversa com a promotoria? Por que não conversa com o juiz? Por que fez isso? Por que jogou o bichinho aqui no lixo? E a criancinha já estava toda picada de mosquito, estava com fome, estava com sede, estava gritando. E eles pegaram aquela criança, tiraram-se, pois, aquela criancinha dali, daquela caixa. E viu, é uma criança bonita, é uma criança formosa. E o Espírito de Deus diz: é isso mesmo, é isso mesmo. Ele vai ser seu filho, ele vai ser sua filha. É seu, pode levar, casal, pode levar. Eu tenho um plano, eu tenho um propósito, eu tenho um propósito na vida dessa criança. E eles pegaram aquela criança, pegou-se aquela criança, levou-se para casa, deu-se, pois, ali um banho, pegou-se umas roupinhas que tinha ali, um pouco grande, vestiu, pegou-se, deu-se leite, penteou o cabelinho da criança. Gente, parece até brincadeira, mas enquanto aquela mulher cuidava, quando aquela mulher penteava o cabelinho da criança, o bebezinho sorri. Ai meu Deus, oh meu Deus, é como se fosse assim: muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por a senhora ter me tirado desse lixo. Muito obrigado. Agora a senhora é minha mamãe, o senhor é meu papai. Vamos nós três agradecer a Deus por vocês terem me achado, me resgatado, me tirado do lixo. Aquele casal não tinha filho, Deus sabe trabalhar. Aquela mulher já tinha feito não sei quantos tratamentos e a criança não nascia. Mas se Deus prometeu, Ele vai dar. Ele prometeu. E que faria da estéril mãe de filho, faria dela mãe de uma grande nação. E Ele fez, e Ele faz, e Ele continua fazendo. Você queira ou não queira, você queira ou não queira, Ele faz. Ele usa, mesmo uma pessoa afastada do Evangelho, mesmo uma pessoa muitas das vezes em pecado, Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Você vai tentar calar, você vai tentar calar. Conversa com Deus, rapaz. Não importa do jeito que o Evangelho seja pregado, seja no meio do deserto, como João Batista, mas pega no meio do deserto, no meio dos valados, nos montes, nos lixão, em qualquer lugar, tempo e fora de tempo, pregue a palavra de Deus. E no dia seguinte, aquele casal pegou aquela criança, levou-se aquela criança até o conselho tutelar, que é a coisa mais reta e correta. Se um dia, Deus livre e guarde, acontecer isso com você, simplesmente não pega a criança. Simplesmente não, eu quero me dar. Se um dia, Deus livre e guarde, um vizinho não quiser um filho e resolver entregar para você, você pega e leva até o conselho tutelar, para que tome as providências, para que a justiça decida se você pode ficar ou não, para que lá na frente não te dê uma complicação. E aquele casal pegou-se aquela criancinha, levou-se até o conselho tutelar,
Acompanhou-se eles, foram até a promotoria, foram até o juiz, e ali demorou-se, pois, 90 dias. 90 dias, aquela criança ficou-se ali aos cuidados do conselho tutelar, e aquele casal foi orar e falou: Senhor, o Senhor não faz obra pela metade, o Senhor permitiu que nós achasse aquela criança, meu Deus, então dê ele. E quando foi, depois daqueles dias, chegou-se, pois, ali, de manhã cedo, às 9 horas da manhã, o conselho tutelar, com a papelada, e disse pro casal: assina aqui, assina aqui, ele é seu, ele é seu, ele é seu. E ele disse: sim, Deus falou que ele era nosso, e eu colocarei o nome desse menino de Jeremias. E criarei ele nos caminhos do Senhor, do Senhor, do Senhor, como Samuel, filho de Ana e de Elcana. E aquele casal deu amor, deu carinho, deu respeito, tratou como se fosse seu filho de sangue, deu educação, comprou as melhores vestes, levou em todos os passeios, criou-se na igreja, na escola bíblica dominical. E aquele menino foi crescendo, passou a fase de criança para a fase de adolescente, a fase de adolescente para a fase de jovem. E aquele menino foi crescendo, e aquele menino foi aprendendo a palavra, aquele menino tornou-se um levita importante da casa de Deus, aquele menino se tornou um pregador da casa de Deus, aquele menino viajava o exterior, aquele menino ia para o Japão, aquele menino ia para a Inglaterra, aquele menino ia para os Estados Unidos, aquele menino rodava o Brasil, era São Paulo, era Rio de Janeiro, era Bahia, era BH, em tudo, qualquer lugar ele rodava, ele mudou daquela cidade que aquele casal, mas um dia, sente na poltrona, ele recebeu um convite para pegar naquela mesma cidade aonde ele nasceu. O seu pai de criação, a sua mãe de criação, nunca havia escondido dele que ele era um filho adotivo. Sempre falou a verdade, nunca quer esconder. Fale a verdade, curte o que custar. E eles falavam. E aí naquele dia, naquela hora, quando ele recebeu aquele convite, o seu pai adotivo, a sua mãe adotiva disse: ei, Jeremias, essa cidade é a cidade onde você nasceu, essa cidade é a cidade onde eu encontrei você no lixo, é lá, Jeremias. Mas escute, ele já tinha ido ali naquela cidade diversas vezes, até mesmo procurar a mãe ou alguém parecido com ele, mas não encontrava, alguém que tinha a mesma semelhança dele, mas não encontrava de maneira nenhuma, de forma alguma. Ele já tinha ido ali mais de 10 vezes e não tinha encontrado. E ali Jeremias recebeu o convite para estar ali contando o seu testemunho, que foi achado naquele lixo daquela cidade. E chegou-se, pois, o dia. Jeremias se preparou-se, pois, ali o seu carrão, um carrão muito chique, que estava escrito assim na porta dele: missão. Missão está no coração de Deus. Estava escrito assim: aqui está uma pessoa que reviveu. Aqui está um milagre vivo de Deus na terra. Aqui está uma pessoa que tinha tudo para não existir. Estava escrito na porta do carro dele. E ele pegou a sua mãe adotiva, o seu pai adotivo, o seu assessor, e partiu para aquela cidade. E ali, antes dele chegar, o pastor daquela cidade, o pastor daquele lugar,
O pastor daquela cidade convidou-se nos outdoor, nos panfletos e nos folhetos, colocou-se rádio, TV, carro de som na rua. Ei, você é convidado para estar conosco hoje, sábado, às 19 horas, na igreja Assembleia de Deus, aonde vai estar uma criança que, infelizmente, foi jogada, se pôs em um lixo. Num lixo. Você é convidado para estar conosco ali, para ouvir aquele testemunho. Você está entendendo ou não? Você está entendendo ou não? Você está compreendendo ou não? Deus, quando tem um plano, Deus, quando tem um propósito, ei, Satanás não toca, Satanás não toca. Você não vai morrer, você não vai perecer, não vai, você não vai, você não vai, você não vai, sem antes cumprir o que Deus assinou, autorizou, preparou, delegou para a minha e a sua vida. E dentro da casa, aquela jovem senhora ouviu-se, pois, ali o anúncio. Ela ouviu o anúncio, só que ela ouviu por alto, ela não ouviu os detalhes todos. Só que uma coisa eu posso te dizer e posso te falar: ela arrependeu. O arrependimento é tudo. Sem arrependimento ninguém verá a Deus. Sem arrependimento não vai chegar a sua bênção. Sem arrependimento não vai ter vitória. Não vai ter. Sem reconhecimento não vai ter vitória. Tem que reconhecer, tem que descer, tem que se humilhar, tem que ajoelhar, tem que se curvar. Tem que lembrar do seu ato que você cometeu errado, para que Deus possa agir, possa estender a sua mão e abençoar a minha e a sua vida. E chegou-se o dia de culto. A igreja superlotou. Lá foi-se mais de 100 pastores. Foi convidado autoridades, foi convidado juízes, foi convidado promotor, foi convidado PMs, polícia, delegados, foi convidado senhores e senhoras, foi convidado, e a igreja lotou, e a igreja estava lotada, e de repente o pastor disse assim: aqui está o Jeremias, fique de pé, Jeremias, para a igreja conhecer você. E Jeremias ficou de pé, com a sua Bíblia contra o teu peito, e o pastor disse para Jeremias: aqui está o microfone, Jeremias, aqui está o microfone, faça o que Deus tocar em seu coração, pode louvar, pode cantar, pode pregar, pode dar o seu testemunho, fica à vontade, Jeremias. E a primeira coisa que Jeremias fez foi colocar a sua Bíblia em cima, se pôs daquele altar e olhou para a igreja, olhou para a nave da igreja, virou o seu rosto assim e começou a olhar, e começou a olhar, e começou a olhar. E quando ele começou a olhar, as lágrimas começou a descer dos olhos dele. Ele estava lembrando que foi naquela cidade que a sua mãe havia jogado ele no lixo. Foi naquela cidade, ele estava dizendo: eu quase não voltava aqui, eu não ia conhecer este povo, obrigado Deus, obrigado Deus. E ele começou a chorar, e o povo não entendia nada, e de repentemente, naquela hora ele diz assim: ei, eu sou um milagre vivo de Deus na terra, eu sou um milagre vivo de Deus na terra. Quando eu nasci, a minha mãe não teve condição de me criar, ela não teve condição de ficar comigo, e a minha mãe, ela me jogou no lixo, sem dó, sem compaixão, sem coração. Mas eu sabia que mesmo pequenininho, sem entender nada, que quando Deus tem um propósito na vida da gente, a gente não morre sem antes cumprir.
Satanás pode até projetar, Satanás pode até tentar, Satanás pode até ficar com cara feia. Você tá entendendo, né? Você tá entendendo? Pode até ficar, mas Deus vai cumprir. Deus vai mostrar que Ele é Deus. E quando eu estava ali, jogado no lixo, que eu estava prestes a morrer, Deus preparou um casal, que me pegou ali, daquele lixo, me levou para casa, cuidou de mim, me ensinou as santas palavras de Deus. Hoje eu sou um pastor, hoje eu sou um levita, hoje eu sou um missionário, hoje eu viajo o mundo pregando. E de repente, uma mulher começou a chorar dentro da igreja, e desesperado mais do que os outros que também choravam, e começou a chorar, e começou a chamar a atenção dos demais, e começou a chorar, e levantou do banco, se pôs para o centro, para o corredor da igreja, e começou a chorar, e de repente começou a gritar, e dizia: Ei, meu filho! Ei, meu filho! Eu sou a sua mãe! Eu sou a sua mãe! Eu sou a sua mãe! Me perdoa, meu filho! Me perdoa, meu filho! Me perdoa, meu filho! E ele começou a tremer. Jeremias começou a tremer. E a mulher começou a tremer. E ela veio andando no corredor da igreja, de joelho. E ele foi daqui para lá também, de joelho. E ele abraçou a sua mãe e disse: Ei, você é minha mãe? A senhora é minha mãe? Quanto tempo, minha mãe, que eu esperava por esse momento. Eu desejava encontrá-la para poder te abraçá-la e dizer que eu conheci a minha mãe. Você tá entendendo? Você tá me compreendendo? Você tá me entendendo, não? Mistério, não é você que tá aí do outro lado. É mistério, né? As lágrimas tá descendo, né? Eu tô vendo. Mas Deus faz assim. Ele do monturo eleva o necessitado, faz entrar entre os príncipes, faz herdar um trono de glória. E se Deus tem chamada, você não irá morrer e padecer na terra. E a igreja glorificou, os obreiros pulou, o pai adotivo pulou de alegria, a mãe adotiva também pulou de alegria, e Jeremias abraçado com sua mãe, oh minha mãezinha, e lisava o rosto dela, ela lisava o rosto dele, e falou: oh minha mãe, e ela: oh meu filho, e ele: oh minha mãe, e ela: oh meu filho, e ele: oh mamãe, quanto tempo eu esperei para poder falar essa palavra, mamãe. E ela: oh meu filho, quanto tempo eu esperei para poder falar essa palavra com você também. E ele diz: mamãe, posso te pedir uma coisa? E ela diz: pode pedir o que você quiser. E ele diz: mamãe, eu não tenho remorso da senhora, eu não guardei mágoa da senhora que me jogou no lixo não, mamãe, mas eu posso te pedir uma coisa? Ela diz: pode, o que você quiser. Ele diz: mamãe, levante a sua mão, mamãe, e aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, que a senhora vai me fazer um homem mais alegre do mundo.
E a mãe dele disse: eu aceito, meu filho. Eu quero esse Jesus, esse mesmo que salvou a sua vida, esse mesmo que tirou você daquele lixo. Me perdoe, meu filho. Me perdoe, meu filho. Você estava rasgado, você estava acabado, você estava prestes a morrer. Deus te salvou, Deus te salvou. Obrigado, casal, por ter tirado meu filho do lixo, por ter colocado meu filho no meio dos príncipes, por fazer dele um homem de Deus, de respeito, de honra e de caráter. E ali abraçou-se, pois, os quatro: a mãe adotiva, o pai adotivo, o Jeremias e a sua mãe verdadeira. A sua mãe aceitou Jesus como salvador da vida dela. E essa mulher hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, ela percorre o mundo inteiro juntamente com seu filho Jeremias, pegando a palavra e ganhando alma, e feliz por ter encontrado o seu filho e a sua mãe, e os dois encontrado Jesus. Eita maravilha! Eita maravilha! E essa família vive feliz. Essa família vive feliz. E hoje, Jeremias tem duas mães. E também tem dois pais. Ué, que negócio é esse? A mãe dele verdadeira, ela continuava solteira, mas ele tinha o pai adotivo e o pai que é Deus. Ele tem dois pais, ele tem duas mães, e ele é muito mais feliz. Ele é muito mais feliz até hoje. Se você estiver passando por isso, se você está passando por dificuldade, se você está no lixo, muitas das vezes o mosquito sentando como está sentando em mim aqui agora contando essa história, mas era aqui que eu tinha que vir. Não pode medir esforços, tem que contar do jeito que é. Contar a história dentro de casa é fácil, enfrenta o sol quente, olha só. E naquele exato momento, gente, a gente percebemos e vimos o trabalhar de Deus, o mover de Deus e o agir de Deus. E eu quero te dizer, se Deus tem um chamado, se Deus tem um propósito na sua vida, fique em paz, dorme tranquilo. Não saia sem antes ouvir a música, o louvor, o hino, baseado na vida de Jeremias. Deixe o seu like, inscreva nos nossos canais, Kawaii, TikTok, YouTube. Vamos que vamos, Rocha. Repasse essa história para mais alguém e vamos pro louvor. Presta bastante atenção. Chamamos a sua atenção para o que você vai ouvir neste momento. São fatos da vida real. Vou contar o que aconteceu com a mulher que não teve compromisso. Era uma mãe sem dó, sem coração. Quando seu filho nasceu, ela o jogou no lixo. Ah, meu Deus! E agora? Essa criança, eu não vou ficar com essa criança, eu não vou! E o que eu vou fazer? Ah, eu vou jogá-la no lixo! Ah, não entendo porque isso acontece. Muitas vezes me assusto e minha alma estremece. Ah, não entendo
porque o mundo é mesmo assim. Essa mãe sem coração, veja qual foi o seu fim. Mais um casal que voltava da igreja, passando por ali, um choro se ouviu. É uma criança de uma mãe sem coração, desesperada ficou, pois no lixo ela o jogou. Você viu que culto abençoado foi dessa noite? Uma maravilha, né? Sim, foi uma bênção. Então. Roberto. Oi? Você está ouvindo um choro de criança? Choro de criança? A esta hora da noite? Que é isso, minha filha? Não, perceba bem, eu estou ouvindo o choro de criança. Vamos prestar atenção, então. Meu Deus, uma criança no lixo. Mas que mãe desnaturada é esta? E é um menino. Olha, presta atenção, é um menino. O que vamos fazer? Vamos cuidar dele. Levaremos ao conselho tutelar para conseguirmos a guarda dessa criança. E o nome dele, qual será? Vamos colocar Jeremias, o que você acha? Acho ótimo, e vamos criá-lo no caminho do Senhor. Mas nosso Deus tem seus planos e acontece. Aquele casal o evangelho ensinou, e o menino foi crescendo, e pela Bíblia se tornou um pregador. Meus irmãos e amigos, eu quero contar um pouco do testemunho da minha vida. Eu quero contar o que aconteceu comigo. Quando eu nasci, a minha mãe me jogou no lixo. Sem dó, sem compaixão, desesperada, mas como Deus tem um propósito em nossa vida, Ele preparou alguém que no momento passavam ali e ouviam o meu choro. E ouvindo o meu choro, eles foram, me apanharam naquele lixo e cuidaram de mim. E me ensinaram nas santas palavras de Deus. E hoje, irmãos... Meu filho, eu sou a sua mãe. Oh, minha mãe está aqui. Oh, minha mãe, Perdoe, meu filho. Oh, minha mãe, há quanto tempo eu esperava por esse momento de conhecê-la. Eu tinha certeza, minha mãe, que eu ia encontrá-la e poder abraçá-la e estar agora feliz porque eu conhecia minha mãe. Perdoe, meu filho. Oh, mãe, eu te perdoo em nome de Jesus. Se Jesus perdoou todos os nossos pecados, por que, minha mãe, Ele não perdoaria o seu também? Minha mãe, aceite Jesus como Salvador, aceite. Eu aceito. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aprendemos a lição que o amor supera tudo,
Pois quando Deus tem um plano pra você, aconteça o que acontecer, o Senhor te conhece bem. Pois Ele escolhe no ventre da sua mãe, como fez com Jeremias, para